Ô, Vitão, vamos continuar no assunto Atlético, né? Você falou sobre o Everson aí recentemente. Tá clara a deficiência do Atlético para você, do elenco, agora com as ausências dos 3 jogadores na Copa do Mundo, no DM. Copa América. A gente tá falando de Copa do Mundo, ficou com a Copa do Mundo. Na Copa América, né? O Arana, o Vargas e o Alan Franco. E no momento, 2 no DM, o Otávio e o Rubens. O Atlético precisa de reforços? Vamos lá. Aí é o ponto que pro torcedor precisa, porque o torcedor quer ser campeão. Mas será que o Atlético quer ser campeão brasileiro? Que eu digo no sentido, o pensamento da diretoria é gastar para ser campeão brasileiro, é preparar para ser campeão brasileiro? Porque o time titular do Atlético é um baita time. É um baita time. Se você pegar o time titular do Atlético e você pôr ali com o Flamengo, é pau a pau. Aí vai pesar a questão do elenco. Mas o time titular, você vai ter preferência. Eu prefiro esse, prefiro aquele. Inclusive, eu acho o time titular do Atlético melhor que o time titular do Palmeiras, se você for olhar assim, às vezes peça por peça. É claro que quando tá um momento, lógico, o Palmeiras fez 4-0 no Atlético agora, tá em alta, você fala, esse é melhor. Mas tem um contexto, a expulsão. Não, assim, você pegar e analisar hoje, você vai falar que hoje é melhor porque tá na fase melhor, o outro tá vindo de duas porradas. Talvez há 2 rodadas atrás o Saravia fosse melhor que o Mike e o Marcos Rocha, né? É o melhor time do Brasil em momento, eu tô falando. E agora é o pior time do mundo. É assim que acontece o futebol e isso oscila muito. Mas, por exemplo, o orçamento do Atlético para essa temporada prevê estima o 6º lugar do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Atlético meio que se contenta com uma vaga na Libertadores. Para mim isso está muito claro. O Atlético aposta as fichas esse ano nas Copas, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Mas até para a Copa, não é necessário ter um elenco? Mas aí depende, né, Laura? O time que não tá tão bem, tem que trocar, tem que colocar alguém em campo que possa fazer a diferença. Eu acho assim, minha opinião, falta um volante. Agora tá chegando o Júnior Alonso, zagueiro aí. O Fausto Vera tá... Fausto Vera chega aí. Cara, acho que falta um atacante. Mas aí eu entendo que é complicado, pô. Aí você chega num atacante assim, pô, vamos jogar lá no Atlético, pô, pra ser reserva do Paulinho, do Hulk. Não é uma situação fácil, tá? Não é simples. Às vezes o cara tem 2 propostas. Pô, você titular nesse time, eu aqui não vou jogar. Não é simples, tá? Não é defendendo a diretoria, mas não é simples. Mas acho que falta, assim, mais uma peça ofensiva, mas eu ainda acho o elenco muito bom. Acho que o que está acontecendo com o Atlético é que o Atlético perdeu muito tempo com o Filipão. Muito, assim, nada contra, respeito muito o Filipão, acho que fez muito pelo futebol. Quem soube falar de um cara campeão do mundo. Mas acho que a visão dele de futebol era numa época. O futebol mudou completamente. O futebol, se você vê um jogo da Copa de 2002 e vê hoje o futebol, você vai sentir diferenças claras, nítidas. E acho que o Filipão ficou agarrado ao passado, enfim, já um senhor de idade também, já tinha que ter parado, a minha opinião era essa. E o Atlético, meio como que classificou para Libertadores, aquela forma ali, perdeu tempo ficando com o Filipão. E o que está passando com o Milito aqui agora, ele está fazendo com esse processo de pré-temporada, de início de trabalho. O diferente não é perder. O diferente foi ficar 12 jogos invicto e jogando naquele absurdo de bola que jogou naquele período. Intensidade absurda, né? E tá variando. Agora você tem... Só que aquela coisa, o esquema dele é muito bom quando tava encaixadinho com todo mundo ali. Quando você perde algumas peças, e a gente tá falando de peças fundamentais para o funcionamento do time, às vezes não é o melhor jogador. Por exemplo, o Otávio tá longe de ser o melhor jogador do Galo. Mas se encaixou no esquema dele. Você tem o Otávio de volante e o Batalha de zagueiro ali, aquela dupla funcionou perfeitamente. E dava um funcionamento muito bom pro time. Faz o time funcionar maravilhas. Vamos pegar um exemplo do campeão da América, o Fluminense. Cara, o Fluminense, o esquema do Diniz é bem ousado, mas funciona bem porque ele tem um cara como o André. Toda vez que ele perde o André, é uma dificuldade. Eu lembrar da Copa do Brasil de 2022, o Corinthians era bem inferior ao Fluminense. Só que no jogo decisivo o André estava suspenso. O Corinthians enfiou 3-0 no Fluminense. Então você tem certos esquemas, ou do Milito, sem ser tanto jogador, eu acho que assim, aí ele vai aprender apanhando, cara. Eu acho que se ele, por exemplo, se ele tivesse a chance de repetir os jogos com o Palmeiras e com o Vitória, certamente ele não tomaria as mesmas decisões que ele tomou. Mas assim, de fato, o elenco precisa assim de um mais ajuste do que realmente. Assim, a gente tá falando do elenco, mesmo todo desfalcado, olha o tanto de cara bom que o Atlético mandou em campo contra o Vitória. E isso assim, você citou um monte de sol. Zarate, o Batalha tava jogando, o Everson criticado ou não, o Bruno Fux, que pra mim é um zagueiraço. O problema dele é a questão física, mas ele com bola, ele sai jogando muito. O Saravia que foi muito mal no jogo de ontem, mas até então vinha fazendo boas partidas. Pior jogo dele. Ele erra, se não me engano, no terceiro gol, né? Que ele sai errado e ainda não acompanha na marcação. Eu não vi o jogo, eu tava jogando bola. Pra variar, né? Pra variar. Eu só vi os gols. Continuando nessa pegada de reforços do Atlético, né? Se é preciso ou não, vamos falar de um que já está fechado, então, o Bernard. O que você espera do Bernard no Atlético nesse retorno? Porque não é
o Bernard na mesma posição não que é. jogou em 2013, mas que vinha jogando muito bem na Grécia, né? Então um cara que chega para continuar com o bom rendimento que já vinha lá, né? Cara, não é o Bernard de 2013, aquele velocista, aquele cara que dava profundidade pro time naquelas lançamentos do Ronaldinho, né? Que funcionou muito bem. Rapidão, quantas vezes esse pessoal de telemarketing liga por dia, cara, de telemarketing? Cara, eu faço o seguinte, meu telefone eu coloco pra não atender chamada de estranho. Velho, eu recebo Ele pelo não menos toca. uns 15 por dia, velho. Então não tá muito diferente do meu, não. Obrigado, viu, gente? Desligou aqui agora. Continua falando Então, sobre o é o Bernard, seguinte, perdão. vamos lá. Não é mais aquele menino rápido, não é mais o alegria nas pernas, igual o Filipão mesmo definiu aquela vez na Copa 2014, ou na Copa Confederações, não lembro exatamente. Mas é um jogador mais experiente, é um jogador que sempre foi técnico, ele sempre foi bom de bola, ele aliava a qualidade técnica com a velocidade. Ainda não vai ter mais a velocidade de quando é garoto, que é absolutamente normal, mas tem a experiência, é um cara, como você disse, vinha jogando na Grécia, o Panathinaikos fez o movimento Pra tentar pra permanecer, tentar. né? E assim, a gente não tá falando de um jogador que tá vindo já tão veterano. Aham. É um jogador, ainda pro futebol brasileiro, para padrões de futebol brasileiro, porque aqui a gente tem quem é velho demais ou quem é novo demais. Então, um cara no futebol brasileiro que se cuidar, se tiver interesse mesmo, de vier pra jogar mesmo, é um cara que vai ajudar muito o Atlético, tanto pelo lado do campo, como mais centralizado. E eu vejo ele meio que uma substituição para o Pedrinho, né? Que não aconteceu com a camisa do Atlético. Vi até gente comentando aí sobre possibilidade de renovação. Para mim é uma coisa que não faz menor sentido renovar com o Nem Pedrinho. com esse, por conta desse momento da deficiência, Não, nem por isso, porque não, de ausências. não justificou, cara. Ele me Aham. lembra muito assim o caso do Natan, que foi pro Grêmio. Aham. O Natan ficou 2 anos no Atlético, até então ele não tinha dado uma assistência. Ele viveu um momento legal com o Jorge Sampaoli e tal. Aí o Sampaoli quis a compra dele, a diretoria, até que a diretoria chega e fala assim, cara, esse cara tem 2 anos que tá aqui e não dá. E você viu, o Atlético levou um baita O prejuízo. próprio né? Vargas, né? O próprio Vargas. Na reta final de 2022, né? Foi Que foi muito bem, boa. com o Hulk fora, né? Aí ficaram aqui trem, renovaram até 2024. E agora tá de novo jogando bem. Será que eles vão cair? Assim, eu também não renovaria. Conta do Vigário pra você? Fica até o fim. Já fez o papel. Eu acho que o Vargas foi muito importante na história do Atlético. Chegou, foi decisivo ali em 2021. 2020 talvez faltou um companheiro para jogar com ele, mas é um jogador muito técnico. O problema dele é que às vezes não mostra interesse nenhum, mas o Vargas naquela final da Copa do Brasil foi muito importante para o Atlético. Porque ele entrou no lugar do Diego Costa, fez 2 gols, jogou muito bem. Na reta final de 2022 também, o Hulk machucou, ele pôs a bola embaixo do braço, fez gol contra o São Paulo lá, fez gol contra o Corinthians lá. Foi o cara que colocou o Atlético na Libertadores 2023. Então assim, ele para mim cumpriu o ciclo dele. Ele deixou a desejar em vários momentos? Deixou. Mas acho que já fez. Chega o final do ano, tá vivendo um bom momento agora com o Milito, talvez motivado, melhor utilizado. Mas independentemente do que vier a acontecer até dezembro, acabar o Campeonato Brasileiro, eu não renovaria com ele, não.